Boa tarde, turma do quinto ano C. Para a aula de hoje, a gente vai precisar do material que eu vou mostrar aqui no vídeo e que também eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. O tema da nossa aula hoje é História, Identificação dos Processos Migratórios. É praticamente a mesma aula que eu dei na TV ontem, que eu também já deixei o link aqui no grupo, tá? E a gente vai fazer algumas coisinhas, né? A gente vai começar lendo um poema, a gente vai responder umas perguntas no caderno, não precisa copiar a pergunta, tá? Vai colocar também o significado das palavras emigrante, migrante e imigrante. E depois eu vou pedir para vocês reproduzirem a obra de arte que eu trouxe aqui para vocês, que também tem a ver com o nosso tema. Então, a estrutura da aula vai ficar mais ou menos assim no caderno. Colocando a data, depois que coloca a data, sempre coloca o tema da nossa aula, tá? E aqui eu coloco o significado das palavras emigrante, imigrante, imigrante. Então, o emigrante é aquela pessoa que deixa o seu país, o imigrante é a pessoa que está chegando num país que não é o seu. Já o migrante é aquela pessoa que se desloca de uma região para outra, não necessariamente de um país para o outro, tá? Isso tá tudo bem explicadinho na aula na TV. Confere lá, certo? Bom, aqui para nossa aula, aqui do nosso quinto ano C, do Raul, as perguntas têm a ver muito com o poema, tá? E sobre as explicações também dos significados dessas palavras. Então, o poema que eu trago aqui na aula, ele é um pouquinho diferente do poema que eu trouxe lá na TV Escola, porque lá na TV Escola a configuração é diferente do slide, então cabe pouquinha coisa. Aqui dá pra gente explorar um pouco mais. Então eu vou ler para vocês e peço para vocês observarem essas palavras em destaque, que a gente vai falar sobre elas. O carro já corre. A triste partida. O autor é o poeta Patativa do Assaré. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista, partindo de pena, de longe acena, adeus, Ceará. No dia seguinte, já tudo enfadado e o carro embalado, veloz a correr, tão triste, coitado, falando saudoso, seu filho choroso, exclama a dizer: de pena e saudade, papai, sei que morro, meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta: mãezinha, e meu gato? Com fome, sem trato, Mimi vai morrer. E a linda pequena, tremendo de medo: mamãe, meus brinquedos, meu pé de flor, meu pé de roseira, coitado, ele seca, e a minha boneca também lá ficou. Então, gente, se vocês perceberam, essas palavras em destaque, elas estão escritas no poema para mostrar a regionalidade, a maneira como esses personagens falam, tá? Então não existe tanto o certo e o errado, porque para eles essa palavra, o jeito de falar é o certo, tá? Mas na linguagem formal, ela é escrita de uma outra maneira, tá? Então é sobre isso que a gente vai fazer no caderno. Então depois que vocês copiarem o significado das palavras aqui, que eu já pedi para vocês escreverem, a gente vai para as perguntas. Então, número 1. Observe as palavras destacadas no poema e transcreva-as para a linguagem formal. Então, um exemplo. A primeira palavra que aparece é olhando. Como que eu transformo a palavra olhando na linguagem formal? É olhando, certo? Aqui parece que é o lá, né? Seu berço, seu lar. Não é lá. Ah, eu vou lá na padaria. Não é nesse sentido. Olha o contexto da frase. Seu berço, seu lar. Então, esse lá é de lar, de casa, tá? Aqui eu não vou falar todas, mas se vocês tiverem dúvidas, pode me perguntar, senão eu vou ficar dando as respostas, tá bom? Mas pode me perguntar se vocês tiverem dúvidas, sem problemas. Perguntas. Se João decidiu sair de seu país, ele é um? Aí vocês coloquem a alternativa correta para mim lá no caderno, tá? Número 3. Pedro saiu da Itália e veio morar no Brasil. Ele é um? Tananã. Imigrante, emigrante ou migrante? Número 4. Maria saiu de Pernambuco para morar em São Paulo. Ela é uma? Indique a alternativa correta. E a número 5 é uma pergunta um pouco mais assim,
de caráter pessoal, tá? Vocês vão dar a opinião de vocês. Em sua opinião, quais os motivos que levam as pessoas a migrarem de um lugar para o outro? Né? Então, o que será? Qual é o motivo que elas têm para sair de um lugar para o outro? Isso vai depender muito do contexto, da situação que está passando o lugar onde ela mora em determinado momento da história, né? Às vezes pode ser uma situação de guerra, pode ser uma situação de fome, né? Ou pode ser apenas para que ela almeja um melhor emprego, um melhor estudo, enfim, dá para vocês colocarem várias respostas, tá? E para finalizar, gente, eu vou pedir para vocês tentarem reproduzir essa obra, né, do artista Lazar Segal, e o nome dela é Emigrantes 3. Olha só da gente observar esse quadro, né, a gente percebe a expressão das pessoas de tristeza, né, porque nem sempre o motivo que as leva a sair do seu lugar de origem é um motivo feliz, e elas não sabem o que elas vão encontrar no lugar novo onde elas vão morar, né, então por isso esse sentimento, essa expressão. Então, se vocês quiserem reproduzir esse desenho, pode ser no caderno de história, tá? Ou se vocês preferirem, pode ser numa folha sulfite, pessoal. Bom, são essas as tarefas para a aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pessoal. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!